Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Só relembrando, acho que alguns já são seguidores do nosso canal da Nova Acrópole no YouTube, o primeiro capítulo dessa série já está postado. Então, aqueles que ainda não nos seguem no canal, se você se inscreve lá, é avisado cada vez que uma nova postagem é feita. Então, a semana passada já foi postado, já está lá. Hoje estamos, então, entrando no tema 1, parte 1, capítulo 1, onde se vai começar a descrição da aventura do herói, a jornada do herói, como ele enfrenta as aventuras. Lembrem, o livro que estamos abordando é esse, não conheço outra edição em português, pode ser até que haja, eu realmente não conheço. E a ideia é que vocês vão acompanhando, lendo, façam suas sugestões, façam suas colocações. Como sempre, ao final eu fico um pouquinho para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação, fico um pouco lá na recepção, estou à disposição de vocês, tá certo? Então, retomando, muito basicamente, esse é Joseph Campbell, um autor que teve um impacto muito grande no século XX, viveu aí de 1904 a 1987, uma vida inteira quase que autodidata, voltado para esse estudo dos mitos universais e estabeleceu uma estrutura comparativa de todos os mitos, de todas as culturas, que é aquilo que ele chama de monomito. Falamos sobre o prólogo na semana passada, vimos mais ou menos as premissas com que ele trabalha. Hoje vamos ver a parte 1, que trata da aventura do herói, e o capítulo 1, que é a partida. Apesar do livro ser longo, nós estamos fazendo uma palestra por capítulo, então não vai demorar muito. Só teremos mais 7 e fecharemos esse livro. Então, à medida do possível, aqueles que acompanham, procurem não perder, porque em uma palestra a gente está vendo muita coisa. Não daria para fazer em pedaços tão pequenos como fizemos em outros livros, senão não acabaríamos nunca. Né? Então, vamos começar. Perdão. Vamos começar a ver essa questão da partida, a aventura do herói, como ele parte, o chamado para a aventura. Campbell ele faz um estudo comparativo onde ele pega desde conto de fada, escrituras religiosas, a mitos gregos, a mitologia universal, ele pega a estrutura do monomito e encontra presente em várias tradições. É bem interessante. Ele vai começar esse capítulo falando a respeito de um conto de fada bem conhecido, da princesa e do sapo. A princesa que está brincando com a sua bola de ouro e deixa cair dentro de um lago, e o sapo aparece e diz que se ela levá-lo para casa, almoçar com ele, dormir com ele, torná-lo seu companheiro inseparável, ele devolve a bola para ela. Ela mente, diz que sim, ele vai, traz a bola e ela vai-se embora e esquece dele. Esse é o início da história, acho que a maioria deve ter ouvido isso pela infância dentro. E ele vai falar um pouco a respeito dessa estrutura desse mito, desse início. Ele vai mostrar que isso de deixar a bola cair dentro do lago é um elemento muito recorrente em vários mitos, em várias tradições, é o erro. É um determinado erro que vai fazer com que o protagonista se coloque diante de um umbral, uma passagem de uma fase para outra. Ele diz que no caso da princesa é o encerramento da infância, o início da adolescência, da juventude, mas pode ser um umbral mais poderoso, um umbral de consciência, um umbral para uma missão, para uma grande aventura. Nesse momento encerrou uma etapa da vida dela. E aí vem o arauto, que vem anunciar que ela tem que passar a viver de uma forma diferente. Vem anunciar novos desafios. Então é muito comum que haja um suposto erro, que na verdade, como ele nos faz crescer, acaba sendo um acerto. Isso é uma coisa interessante, porque do ponto de vista humano, bom é aquilo que te faz crescer. Ou seja, o bom nem sempre coincide com o agradável. Às vezes um erro rompe uma determinada etapa da nossa vida e nos obriga a nos renovarmos, a atuarmos de maneira diferente. Então, quando você olha lá na frente, você vai dizer, se não fosse aquele erro, eu não estaria aqui hoje. Então, não foi tão errado assim. Foi um umbral, foi um portal para uma outra dimensão de vida. E ele vai falar, então, desse arauto, que muitas vezes é o sapo, é o dragão, é algum animal fantástico, que anuncia para aquele ser que é momento de passar para uma outra fase. Anuncia um desafio, faz um chamado para a missão. Essa história do chamado é bem interessante, ele vai falar bastante sobre isso. Então, esse arauto muitas vezes é assustador, às vezes é um ser repugnante. Ele diz que às vezes isso aparece inclusive em sonhos. Uma pessoa que te conduz para algum lugar, uma pessoa que te aponta uma direção, é um arauto que diz, opa, momento de crescer, meu caro. Chegou, esgotou essa experiência, agora é passar para um outro patamar. É necessário, ele diz que isso obedece a uma lógica da vida.
Você terminou de fazer uma jornada diária, terminou uma experiência diária, sabe o que vem? A noite. A noite é um momento de mistério, onde está cheio de estrelinhas lá, que são aquelas potências ocultas que você trazer à tona para que elas gerem a luz de um novo dia. A noite que vai gerar em você se mergulhar dentro de si próprio e buscar uma nova fonte de luz, para que o outro dia não seja uma repetição de todos os anteriores, seja iluminado por uma luz nova, por um novo patamar de consciência. E isso acontece todas as noites. A noite é um convite para mergulhar no mistério. Acontece durante todos os anos. Nós agora vamos entrar num ciclo interessante, mais 2 meses, né? Natal. Um ciclo que nos convida a nascer de novo, nascer num outro patamar de consciência, retomar essas potencialidades iniciais e trazê-las à tona, realizar uma coisa que até então para nós é um mistério. Parte dos nossos potenciais são mistérios para nós. E o nosso comodismo é tanto que se não houver um sapo que quebre um determinado ciclo, um dragão que quebre um determinado ciclo, que feche a porta, nós não realizamos esses potenciais, nos acomodamos. Esses dias me mandaram um vídeo muito interessante onde um determinado escritor dizia que a pior coisa que acontece com o homem não são os acontecimentos infelizes, mas o comodismo. Os acontecimentos infelizes fazem crescer um bocado, não é a dor que é a pior coisa, o pior é o comodismo. O comodismo é terrível, trava a alma, não gera nenhum crescimento. Então ele vai falar a respeito, ele diz, por exemplo, do dragão chinês, já vou colocar uma gravura dele. Todo mundo deve conhecer o dragão chinês, aquele com a bola dourada. Esse dragão chinês, que traz a bola dourada do sol nas patas, lembra um pouco esse sapo, que mergulha lá nas águas profundas e vem com a bola dourada da princesa. Ou seja, como se fosse um ser misterioso que vem das águas profundas do desconhecido e traz para a gente uma nova luz. Então, às vezes é um ser que é um pouco assustador, mas ele rompe tudo que é novo para nós, às vezes nos assusta. Tem uma passagem de um livro oriental muito bonito, que é o Bhagavad Gita, um livro indiano, que diz que se surgisse diante de nós uma virtude, que eles chamam de Pandavas, uma virtude adulta e armada, plena, uma virtude que está em potência dentro de nós, se ela surgisse diante de nós, nos assustaria, a gente correria dela. Que exigiria de nós uma mudança de postura tão grande que nós teríamos medo. Entendem isso? Se dentro de você subitamente surgisse a generosidade, ora, a generosidade ia exigir muito de você. Uma mudança de vida tão desconfortável que você teria medo dela. Surgisse uma bondade tremenda que massacrasse com o teu egoísmo, você teria medo dela. Ela pareceria um algoz, um dragão que quer te devorar. Já contei para vocês em algumas palestras, mas isso é algo que sempre que eu leio esse tipo de coisa eu me recordo, que quando eu entrei em Nova Acrópole, muitos anos atrás, primeira tarefa, primeira ajuda, primeiro trabalho voluntário que fiz em Nova Acrópole era ligar para as pessoas que se ausentavam há muito tempo para perguntar se tinha algum problema, se poderia ajudá-las de alguma forma. E uma vez, numa dessas ligações, uma pessoa me disse: olha, eu não vou mais para as aulas de vocês, para as palestras de vocês, porque tudo que vocês estão me contando vai me obrigar a mudar e isso vai ser terrível, vai dar uma trabalheira danada. Então eu prefiro não saber. Isso foi de uma sinceridade tão desconcertante que na época eu não tive resposta, acho que talvez até hoje não tivesse. Porque se a pessoa diz, eu estou fazendo um curso de inglês, de mandarim, eu estou viajando para lá, para cá, eu tenho resposta para isso, mas esse excesso de sinceridade foi um pouco desconcertante para mim, eu não soube o que responder. Porque de fato é verdade. Eu não vou dizer que não, a filosofia vai te pedir que você cresça. E se você não quer ouvir esse pedido, talvez seja melhor não assistir mesmo, não participar. Então é o dragão às vezes é desagradável, ele emerge das águas profundas e traz a bola de ouro. Ele vai falar de várias histórias, a separação, a ruptura, sempre traz ansiedade, medo. Ele pega desde um conto de fada, como foi o caso da princesa que nós acabamos de ver. Não, botar esse sapo dentro da minha vida, eu não, Deus me livre, como é que eu vou viver com um sapo? Não estou preparada para isso. Então ela vai embora e esquece o sapo. Fala desde a Eva, quando é expulsa do paraíso e vai ser obrigada a viver num mundo onde vai ter que garantir o seu sustento com o suor do seu rosto. É um mistério, eu não sei como fazer isso. O novo nos assusta. O Buda, quando vai quebrar a sua rotina de príncipe, ele vai ter que viver como um monge, um pedinte, buscando um conhecimento que ele não sabe nem se vai encontrar. Ou seja, o desafio do novo, o desafio do crescimento, sempre parece que está puxando o nosso tapete. Traz ansiedade, traz medo. Daí que tantas vezes nos escondemos do crescimento. Ou seja,
a sequência do monomito, lembrem, perigo, provas e renascimento. A superação das provas vai gerar o renascimento. Hoje ele vai falar um pouco da mitologia do útero da baleia, por exemplo, do estômago da baleia, do útero da mãe, daquele que é devorado, daquele que não consegue nascer. Ou seja, essa ideia da barriga da baleia é como se fosse verdadeiramente um útero, por onde você passa e renasce. Crescer é renascer num outro patamar de consciência, num outro degrau. Aqui o nosso dragão chinês, que representa o impulso do espírito, trazendo à tona uma nova luz, que é uma bola de fogo, né, que representa a luz, representa o sol. Ou seja, o espírito está tramando, a tua essência está tramando para te fazer crescer. Ela está tentando aproveitar uma oportunidade que você dê para, forçar para aflorar alguma coisa. A gente pensa que a gente está correndo atrás da nossa essência e ela que está correndo atrás de nós. Você bobeou, ela vai forçar a barra para trazer mais alguma coisa à tona. Porque ela tem que se manifestar no mundo. Você veio aqui para isso, para manifestar a tua essência no mundo. Então a primeira oportunidade que você der, ela vai forçar a barra para trazer mais alguma coisa à tona. Imaginem vocês que você está em cima de um lago congelado. E existe um mergulhador lá embaixo querendo vir à tona. E você está por cima, olha. Se você é alguém que está querendo crescer e ama o mistério, quando você vê ele tentando aflorar, você cava de cima e ajuda. Mas se você morre de medo de crescer, quando você vê o mergulhador tentando aflorar, você empurra o gelo, né? Pisa bem em cima, ninguém viu, lá, e vai embora. Vai que aflora alguma coisa. Isso arrebenta todo o meu status quo, todo o meu conforto. Então eu faço de conta que não vi, que existe alguma coisa dentro de mim querendo nascer. Vai mudar demais, eu não quero mudar, dá muito trabalho. Então, é esse dragão do espírito que está atrás de você com essa bola, que são essas sementes que você trouxe ao mundo. E que tem que florescer, porque você tem que dar o seu recado ao mundo. E você não deu ainda. Você tem que falar a sua palavra sagrada, você tem que manifestar a sua identidade ao mundo, tem que contar para o mundo quem você é, tem que dizer que veio. E para isso tem um monte de sementezinhas que ainda tem que brotar. Então ele fica atrás de você, ó, aqui, ó, a semente, você fazendo de conta que não viu. Você bobeou, ele vai entrar com isso na tua vida, com tudo. A nossa essência anda atrás de nós, e não ao contrário. Ele vai dizer que a simbologia das maçãs do jardim das Hespérides, aquela que o Hércules foi buscar lá, e o Atlas estava lá carregando o mundo, enfim, essas maçãs do jardim das Hespérides, que são uma preciosidade, a lã de ouro do Velocino de ouro, de Jasão e os Argonautas, são dois mitos gregos muito famosos, tanto Hércules quanto Jasão. Esse Velocino de ouro, ou as maçãs das Hespérides, representam essas riquezas que você tem que trazer à tona, tem que capturá-las, tem que deixar que elas realizem o seu destino. Todo mito, quando fala de alguma riqueza que o herói tem que encontrar, seja uma joia, seja uma pedra preciosa, seja uma maçã da imortalidade, seja o velo de ouro, está falando da tua própria essência, algo dela que ainda não veio à tona. Cada vez que algo em você vem à tona, existe um período de florescimento. Mas aí, todas as sementes ainda não se realizaram, tem algo que ainda precisa se realizar, isso vai gerar uma pequena crise. Aí, aflorou mais alguma coisa, cresceu. Outro elemento começa a tensionar, mais uma crise. Vocês percebem que as crises, em geral, lógico, existem exceções, existem crises de paralisia também, mas existem crises de crescimento. Momento de crescer. Anoiteceu, é momento de amanhecer, e a luz está tensionando para gerar a aurora. E a aurora humana não é uma questão automática de passar tempo de relógio. A aurora humana é uma questão de tempo de consciência. O homem gera a sua aurora, senão ele fica mergulhado na noite a vida inteira. Percebem isso? Lembrem que eu falava em várias palestras, para aqueles que costumam assistir as minhas palestras, que os alquimistas medievais diziam que a maturidade humana não é uma questão de tempo biológico, é uma questão de tempo de consciência, e que poucos homens amadurecem. Aí eles vêm com aquela frase que é uma verdadeira tragédia, que alguns homens são como certos frutos, que passam do estágio verde ao estágio podre, não amadurecem. Dramático, né? Mas se vocês não gostarem, é alquimia medieval, não tem nada a ver com isso. Mas eles dizem, a maturidade é uma conquista, não é uma questão do tempo passar. O tempo passa, a pessoa às vezes envelhece, mas não amadurece. A maturidade, o amanhecer do ser humano é uma questão de vontade, não é uma questão de chegou a hora simplesmente. Chegou uma hora e você quis. Se você não quiser, você prolonga a noite indefinidamente. Assim como a primavera humana, assim como o Natal humano, todos esses elementos na natureza obedecem a um ciclo rígido. Dentro do homem, livre-arbítrio.
É uma questão de escolha. Bom, como eu falei antes para vocês, como as estrelas da noite dos mistérios, nós temos as nossas noites interiores, que é exatamente o momento que você terminou uma jornada. Imagine a história da escada, que eu sempre conto também. Você está num degrau. Chegou ao fim daquele degrau, é hora de crescer. A vida coloca uma parede na sua frente. Isso é a noite. Se você não olhar para cima e não resolver crescer, vai ficar batendo contra a parede indefinidamente. Aí vem a dor, vem a escuridão, vem o medo, vem as crises de paralisia. Cresceu novamente dia, outro degrau. Aí daqui a pouco, pumba, cara na parede novamente, hora de crescer. Ou seja, as noites psicológicas do homem estão cheias de estrelas, de potências que estão tentando te puxar para cima. Nós vivemos noites psicológicas também. Mas sabemos que depois da noite existe um outro amanhecer que está esperando que você se decida se amanhecer. É o mistério da aurora, né, da deusa aurora entre os gregos. O arauto também surge em sonhos, apontando o caminho ou conduzindo. Então, que muitas vezes, na verdade, gente, isso não é uma estrutura tão simples. A filosofia oriental, ela distingue um sem número de tipos de sonhos. Existem alguns sonhos que são mensagens da nossa essência, não são todos. Alguns sonhos, às vezes, são carregados só de conteúdo biológico. Você está com sono pesado, se alimentou demais, mas tem alguns sonhos que podem chegar a ser muito elevados, realmente. Uma mensagem do teu inconsciente querendo forçar a barra, daquela ansiedade por crescer, daquele esgotamento de um patamar de experiência que está dentro de você, esperando que você abra a porta. Então é comum que nesse tipo de sonho apareçam arautos. Gente te apontando uma direção, gente te puxando para algum lugar. Muitas vezes é o símbolo do arauto, que está presente também dentro dos mitos e contos de fada. O chamado é sempre assustador para o consciente. Chamado dessas realidades inconscientes que querem aflorar, o chamado da tua identidade, o chamado do teu ser que quer se manifestar no mundo. Lembrem daquele exemplo que eu falava, nós temos um ser, uma essência, e a nossa estrutura física, psicológica é como uma luva. Esse ser entra dentro dessa luva e tem que atuar no mundo, só que ela está travada. Então ele tem que quebrar as travas que impedem que ele se movimente no mundo e faça a sua obra. Esse quebrar essas travas, tomar a posse dessa luva para que ele possa agir no mundo, são as quebras de patamares de consciência, de limites, de bloqueio, são os crescimentos. Cada vez que quebramos um bloqueio, o nosso ser age mais livremente no mundo. Então ele diz que isso para a consciência é assustador, mas o mundo anterior se torna insípido até que a chamada seja aceita. Aí eu coloquei aqui o mito da caverna, ele não cita esse exemplo, ele vai falar dos 4 estágios de Buda, dos 4 sinais. Para quem conhece a vida de Siddhartha Gautama, sabe que ele, prisioneiro lá na cidadela de Kapilavastu, um dia, quando ele sai com o seu preceptor, ele vê um doente, um morto, uma pessoa extremamente idosa, e ele se assusta com tudo aquilo ali e diz, bom, o que são essas coisas? E isso gera nele todo um questionamento sobre o que é a dor humana, e porque mesmo os mais poderosos, como seu pai, que era um rei, não estavam livres nem da dor, nem da doença, nem da velhice, nem da morte. E ele começa a se colocar angustiado de continuar vivendo sem resposta a essas questões. Para quem conhece o mito da caverna de Platão, é perfeito para explicar isso. Platão coloca o cidadão amarrado, olhando para uma parede onde passam sombras. Todo mundo está adorando aquele espetáculo de sombras, mas chega uma hora que você esgota. Você olha para aquilo e diz, será possível que a vida é só isso? O que tem mais a fazer além disso? E por muito que você queira se acomodar, porque todo mundo está gostando, chega uma hora que você não suporta mais. Não é possível. É o desconforto do esgotamento de um patamar de experiência. Não é possível que a vida seja só isso. Eu adoro quando às vezes eu vejo certas coisas, por exemplo, uma historinha em quadrinhos do Snoopy, do Charlie Brown, altamente filosófica. Muito tempo eu andei com aquilo dentro da minha agenda. Quando às vezes existem uns insights filosóficos espalhados pelos meios culturais mais imprevisíveis. Mostrava o Snoopy deitadinho em cima da casinha, vocês conhecem essa tirinha, né? Eu adoro o Snoopy. E o Charlie Brown falando, Snoopy, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar para fazer boas provas, que eu tenho que crescer e ter uma boa profissão, para ter uma boa família, para ter bons filhos, que vão ter que estudar, para fazer boas provas, para crescer, ter uma boa profissão, ter uma boa família. E o Snoopy olha tudo aquilo, fica desanimado em cima da casinha. Fala, e aí? E aí? Qual é o espírito da história? Qual é a moral da história? De fato, em nome de que estamos fazendo essas coisas? Qual é o produto desse processo?
Eu comentava com vocês que quando eu tinha lá meus, 14 anos, nem me lembro mais, assistindo Sessão da Tarde, eu via os índios fazendo uma dança do fogo, e abaixavam, e levantavam, batiam o tacape no chão, rodavam, repetiam aquilo 1000 vezes. Eu virei para minha mãe e falei, eu sou igualzinha a esses índios, igualzinha. Acordo de manhã, tomo café, vou para o colégio, volto do colégio, faço o dever de casa, vejo televisão, durmo, acordo, vou para o colégio, volto do colégio. Agora tem uma diferença, e ela já me olhando com o olho arregalado. Tem uma diferença, eles sabem que eles estão invocando o espírito da chuva. Eu estou invocando que espírito? Por que eu estou fazendo isso? Eu já falei que isso aí me rendeu uma consulta gratuita e imediata ao psicólogo, porque minha filha acha que é índio. Mas foi interessante porque você percebia, isso é um sinal, não é nada de excepcional isso, eu conheço um monte de gente que viveu coisinhas desse tipo, são sinaizinhos de esgotamento. Aristóteles dizia que filosofia é sintoma de esgotamento. Esgotou um patamar, a alma tem sede de algo mais, precisa de algo mais. E não aguenta o tédio de ficar ali, tenta se acomodar na cadeira olhando as sombras, mas não dá, é insuportável, não tem retorno. Uma vez que você esgotou uma experiência, tenta novamente colocar aquela saia, aquela roupa que você usava quando tinha 12 anos e ir para aquelas festinhas da vizinhança, para você ver como é que você vai se sentir. Você esgotou uma experiência, a consciência não suporta retroceder. Ela não suporta voltar naquilo que ela já superou. É um fardo. Ela tem necessidade de crescimento, ela sofre de asfixia, ela sofre de claustrofobia, ela quer expandir, ela tem que ir além. Então não dá, quando o chamado é feito, o chamado para o crescimento, você pode enrolar, mas você não vai conseguir se negar a ele a vida inteira. Isso vai te trazer um estado de infelicidade insuportável. Ou seja, há que dar atenção a esse chamado, o quanto antes. O chamado da aventura normalmente se faz para uma região desconhecida. Aí vocês vão ver que no mito da caverna é fora da caverna. Para o Buda era fora de Kapilavastu, uma região que ele não conhecia. O príncipe é fora do reino, no local onde vive o dragão. É uma região desconhecida e assustadora. Só que varia nos mitos, nos contos, às vezes o personagem aceita voluntariamente, vou embora. Ele cita, por exemplo, a história de Teseu. Ele chega em Atenas, seu pai Egeu diz, olha, a gente tem que entregar 7 jovens, 7 rapazes e 7 moços para serem devorados em Creta pelo Minotauro. Diz, opa, tô nessa. Pode achar só 6 que o 7º sou eu. Vou lá e vou acabar com esse negócio. Ou seja, uma predisposição para a aventura. Mas nem sempre é assim. Aliás, na vida real é muito raro que seja assim. E ele vai falar de certas histórias onde o personagem é praticamente forçado, persuadido por bem ou por mal. Por um arauto, que às vezes é bonzinho, mas às vezes é assustador. É um agente que vai levá-lo em direção à aventura, às vezes é assustador. Por exemplo, Poseidon e Ulisses, Odisseia. Ele só podia voltar para casa depois de ter se purificado de todos os egoísmos, toda a vaidade e aprender que o homem é nada sem os deuses. Ele tinha que aprender essa lição. Poseidon não estava contra ele, queria ensiná-lo. Mas olha, ele odiava Poseidon, ele achava aquilo o fim da picada. Até ele perceber, quando chega finalmente a Ítaca, que ele não seria o rei que ele tinha que ser, se não fosse pelas provas que Poseidon submeteu. Se ele não tivesse se purificado, perdendo o seu orgulho. Lembram quando ele chega lá na ilha dos Cíclopes? Quando ele fura o olho do Cíclope? Por que ele sobrevive? Vocês lembram o truque que ele usou? Quando ele embebeda o Cíclope pergunta qual é o seu nome. E ele diz, meu nome é ninguém. Aí quando ele cega o Cíclope começa a berrar, e os seus irmãos, os seus amigos da ilha dizem, quem foi que te atingiu? Quem foi que te feriu? Ninguém me feriu. Ninguém me atingiu. Bom, se ninguém te atingiu, fica quieto, fica em paz. E não vão socorrê-lo, porque senão Ulisses tinha se dado mal. Você percebe que ele tem que se tornar ninguém? Ele tem que perder toda a vaidade, todo o orgulho e se tornar ninguém. Se tornar o mais humilde dos seres. Ou seja, só sei que nada sei de Sócrates, para poder passar por essa prova. E muitas provas vão temperando o caráter dele. Vai perdendo navios, vai perdendo homens, que na verdade é perdendo os seus próprios defeitos, os elementos, as arestas que fazem com que ele não encaixe no seu papel. Rei de Ítaca, a brilhante, esposo de Penélope, ele tinha que merecer isso. Portanto, Poseidon era um amigo, no fundo, o ajudava para isso. Porém, ele naquele momento não via assim, não era nada agradável. Outro épico que eu amo, que é o Ramayana, também lá no final da história,
fica o Rama, que é o príncipe, que é a representação do próprio Deus Vishnu, brigando com um ser que é Ravana, e a gente morrendo de raiva do Ravana. E o sujeito roubou a esposa dele, aprontou todas. Que diabo? A gente tem mania de maniqueísmo, né? É o bonzinho e o malzinho. A gente imediatamente aplica a técnica da Rede Globo num épico como Ramayana. Ou seja, o Rama é o bonzinho e Ravana é o malzinho. E a gente fica louco para ele eliminar aquele malzinho e foram felizes para sempre. Lá pelas tantas, quando ele finalmente consegue matar a Ravana, Ravana deixa uma carta testamento para ele, dizendo: eu te ofereci a minha vida e tu a aceitaste. Para que lembrastes quem era, para que recuperasses a tua identidade. Aí você percebe, então ele não era malzinho? Não, não era. Ele fez tudo para que Rama, através da aventura de conquistar de volta a sua esposa Sita, lembrasse quem ele era. Tu és um Deus, mas mergulhados na matéria, mais uma vez te esquecestes. Os homens são minas preciosas, onde mora uma preciosidade, algo de divino. Eu te ofereci a minha vida para que te lembrasses disso. Isso é a carta testamento. Foi um negócio fantástico. Você diz, mas ele não era malvado. Então, não era não. Não existe isso. Não existe isso. Ele era um arauto que fez com que Rama caminhasse para o que ele tinha que caminhar, relembrar da sua essência divina. Os homens são minas preciosas. É muito bonita. Essa história me comove sempre, porque eu ainda estou para ler alguma história mais bonita do que essa. Mas, enfim, são tipos diferentes de convites, de arautos, que às vezes parecem bondosos, às vezes não, às vezes parecem uma peste. É difícil na nossa mentalidade entender isso. A recusa ao chamado, quando o protagonista realmente não quer crescer e se nega, isso vai fazer com que tudo que ele construa seja para seu prejuízo. A sua casa se torna a casa da morte. Tudo que ele constrói vai destruí-lo progressivamente. Ele coloca como exemplo disso o rei Minos, que ganha um touro branco de Poseidon, tinha que sacrificá-lo, que era um símbolo da sua submissão ao divino. Ele não faz. A partir do momento que ele não faz, ele quer para si aquilo que deveria ser do divino, aquilo que deveria ser do todo, ele quer tomar para a vaidade da sua personalidade. A partir daí, tudo que ele faz só vai causar prejuízo. Ele toma o touro, a sua esposa se aproxima do touro, se apaixona pelo touro, gera um monstro que era o Minotauro. Ele constrói o labirinto, aquele bicho fica preso ali dentro, ele tem que alimentá-lo, aí tem que escravizar as colônias que ele tinha dominado. Enfim, a vida dele se torna um inferno, tudo que ele faz só vai fazendo com que ele fique mais embaraçado. Ele necessita ser resgatado por um herói, que é Teseu, que vem por aí. Então é interessante que ele coloca, Joseph Campbell coloca um trecho da Bíblia, de Provérbios. Pois eu vos chamei, e vós não quisestes ouvir-me. Ou seja, essa é a voz do chamado. Eu, teu eu divino, a tua essência, eu te chamei, e vós não quisestes ouvir-me. Aí vai acontecer um processo que ele vai descrever adiante, que nós começamos a estar contra as leis universais, contra o ciclo natural da vida. Quando nós nos negamos a cumprir as etapas necessárias para o nosso crescimento, a ordem natural da vida se torna a nossa inimiga. Porque ela começa a nos forçar a abrir mão de coisas que nós não queríamos abrir mão. É o que ele vai falar adiante, que eu achei muito bonita essa passagem, muito interessante. A recusa ao crescimento por interesses pessoais vai gerar o seguinte resultado. Se cada um é seu próprio Deus, então Deus, com D maiúsculo, sua vontade e seu poder se tornam teus inimigos. Então todo o ciclo da vida que conduz os seres para crescerem vai parecer para você um inferno. A partir do momento que você diz, não, eu quero trabalhar para o todo, eu quero trabalhar para o meu bem pessoal, que significa conforto, ficar quieto onde eu estou, não quero dar um passo. Tudo que na vida te conduz em direção ao crescimento, os seres crescendo à tua volta vão te machucar. As estações da natureza passando vão te machucar. Toda a lei da vida vai te ferir, porque você é como se você tivesse substituído o absoluto por um Deus particular, o Deus do egoísmo. E, portanto, o Dharma vai estar na contramão tua, vai bater em você o tempo todo. Aquilo que é bom para o universo vai ser mal para você. O egoísmo te coloca na contramão da lei da vida e, portanto, você está sempre em choque com ela. O Dharma passa a ser teu inimigo. Se existe uma coisa bonita nesse livro Ramayana, é que ele mostra que nenhum ser é tão grandioso para estar na contramão do Dharma. Nem os deuses. É uma tradição politeísta, para eles nem os deuses podem estar contra o Dharma. Que ainda eles não estão isentos da dor que vem disso. Aliás, todo Ramayana nasce disso. De um ser, que é Vishnu Narayana. Imaginem isso, gente.
Vishnu Narayana é o criador, é o Uno para a tradição indiana. Um dia ele cometeu um erro, rompeu o Dharma. Todo o Ramayana é a história de Vishnu Narayana que teve que encarnar para pagar o seu erro. Um homem, um simples sacerdote vasista, vê Narayana cometendo um erro, joga seu bastão no chão e diz: eu te amaldiçoo. Tu terás que vir ao mundo para pagar pelo teu erro. Um homem com Deus é maioria, porque o Dharma é Deus. Ele amaldiçoa o Criador e o Criador se submete e vem para pagar o seu erro. É um negócio assim tão fantástico essa visão desse épico, ou seja, o Dharma, a grande lei do universo, o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Ninguém pode nada contra ele, nem mesmo os seres mais grandiosos. E aí passamos a ser aqueles que resistem ao crescimento, perseguidos dia e noite pelo ser divino que busca florar. É desconfortável demais, porque onde você se vira, existe algum simbolismo, alguma coisa que está te chamando para vir e você não vai. Aonde você se vira, existe algum elemento que te convida a crescer e você não quer ouvir. Portanto, a vida se torna insuportável. Ele vai dar o exemplo de alguns mitos. Eu acrescentei aí o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, que diz que quando o homem amarra uma bola de ferro tão pesada no seu tornozelo que não dá mais para dar nenhum passo, não dá mais para crescer, ele decidiu morrer. A vida só executa. Ou seja, chega um determinado momento que a vida é inviável, porque a vida é crescimento. Se você não quer crescer, para que vida? É como se você tivesse decretado o momento da sua própria morte. E ele vai citar uma série de histórias, Apolo e Dáfne, Apolo correndo atrás da ninfa Dáfne, até o momento que ele a toca e ela se transforma no loureiro, ou seja, um objeto sacrificial. Você sabe que com a folha do loureiro se faz a coroa de louros dos vitoriosos. Aquele que foi tocado pelo Deus, mas ela não queria, ela correu o quanto ela pôde. Ela correu e Apolo correndo atrás dela. Você percebe que a gente deve estar que nem Apolo e Dáfne, correndo do nosso próprio ser? Tomara que ele seja mais ágil, esteja melhor treinado do que nós. E quando ela é pega, ela se converte num ser cerimonial, símbolo da vitória do espírito sobre a matéria. Tanto que o louro é um objeto de oferenda nos templos de Apolo, faz parte do incenso, do louro, da mirra, é um objeto cerimonial e é também um símbolo da vitória. Num ser que foi alcançado pelo divino, mas ela foge o quanto pode. A Brunhilde, no círculo de fogo do seu pai Wotan, isso aí é o ciclo do Nibelungo, né? A história germano-escandinava, germano-nórdica, onde Brunhilde fica ali cercada por um círculo de fogo que Wotan coloca, mas o Siegfried, que é o herói, vai dar um jeito de entrar lá e despertá-la. Mas cedo ou mais tarde, por muito que ela esteja protegida por um círculo de fogo, o elemento sagrado vai ter que entrar lá e vai despertá-la. Ou seja, é como se a gente estivesse assim, querendo dormir, mas não quer ser despertado por nada. Coloca um círculo de fogo à nossa volta, para impedir que algo nos tire do nosso sono de tranquilidade e comodismo. Ele vai citar também a Bela Adormecida e a Bruxa. Isso funciona também muito para Rapunzel, né? Presa lá naquela torre, mas não vai ter jeito, porque chega uma hora que a Rapunzel fica entediada e começa a cantar. E o príncipe vai passar por lá e não vai ter jeito, vai encontrá-la. E por muito que a bruxa segue o príncipe, num determinado momento ele vai ser encontrado pela consciência humana, Rapunzel, e vai havê-los são felizes para sempre. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas essa história é linda, gente. É inteiramente simbólica. Ele vai recuperar a sua visão com as lágrimas de Rapunzel. Ou seja, ela vai conquistar através da sua dor, do seu sofrimento, a visão espiritual. A princesa abandonando o sapo e o sapo correndo atrás dela. Vocês percebem que tudo isso são simbolismos da gente correndo do nosso ser, correndo do crescimento. E o sapo atrás dela. Devagarzinho, mas uma hora ele chega, né? A esposa de Lote, vocês lembram da história do sobrinho de Abraão, que quando sai de Sodoma, a esposa dele vira para trás, vira uma estátua de sal? Olhar para trás, não querer superar aquilo que ficou no passado. É interessante porque Orfeu e Eurídice é a mesma coisa, né? Orfeu está levando a sua alma para fora do mundo manifestado, mas tem que olhar para trás. Aí a perde mais uma vez. Eu coloquei um simbolismo moderno que eu gosto bastante, que é o fantasma da ópera, que também tem isso. Em determinado momento o fantasma está levando Christine lá para baixo, vocês lembram que até na música tem isso? E ela olha para trás. Eles, ainda que você não queira me ouvir e olhe para trás, o fantasma da ópera está aqui dentro da sua mente. Ou seja, eu estou te chamando, você não vai poder me ignorar. Mas ela ignora.
Mas no final, no túmulo dela, existe lá a rosa do fantasma. Ou seja, eu não vou desistir de você. Bora você volta aqui e eu te pego. Nosso espírito que anda atrás de nós, anda na nossa caça, sempre. Ele vai dizer, a nossa sorte é que a nossa essência não desiste. Que é aquilo que ele chama de trabalho de salvação divino, que vai tirar o homem do comodismo, independente da sua recusa. Quanto mais resistimos, mais doloroso é o processo. Mas ele vai dizer que quando sofremos, o castigo que sofremos pela recusa é, na verdade, uma oportunidade de libertação. Ou seja, eu não quero crescer, o mundo gera uma catástrofe e me obriga a crescer. E quando você chega do outro lado, olha para trás e vê, puxa, pelo que eu cresci, não foi tão duro assim, foi um bom preço. Tá bom, foi sofrido, mas perto do que me deu, valeu a pena, foi um bom preço. Ou seja, desmorona o nosso mundo para impedir que você continue vivendo naquele pequeno mundo, para te obrigar a olhar para fora. E existem contos e mais contos. Só de falar isso para vocês, eu estou lembrando aqui de 1000 histórias e contos e fábulas, que vocês devem lembrar também. Aquela história oriental do mestre e seus discípulos que jogaram a vaquinha daquele casal no abismo. Vocês já ouviram essa história? Quando eles voltaram lá, eles estavam com a vida super próspera porque tinham perdido aquele raio daquela vaquinha, que eles estavam acomodados de viver só dela. Enfim, tem 1000 histórias que falam disso mesmo. A queima dos navios entre os gregos, para que eles fossem para frente, não quisessem voltar para casa, de onde veio essa expressão queimar navios. Queima os navios, porque senão quer retroceder, quer fugir de volta para Atenas. Vai embora, vence Troia, que depois de Troia existe algo muito maior para ser construído. Depois de Troia vem Roma, não dá mais para voltar atrás. Então, às vezes, passado o castigo, percebemos que ele foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque se não fosse ele, não teríamos saído da nossa zona de comodismo. Aqui, uma representação de Mercúrio Hermes, que ainda tenta puxar, mas não adianta. Orfeu olha para trás e quer voltar para trás, para a caverna onde ele encontra a sua Eurídice. Ou seja, querer voltar para trás faz com que ele a perca. Ele vai ter que começar tudo de novo para recuperar a sua alma que ficou para trás. Tá? Então é sempre o processo de olharmos para trás, de não querermos crescer, estarmos apegados a uma zona cômoda. Ele vai falar então um pouco desse processo que a gente já falou, é o monomito, né, que o homem sai do vazio interior. Quando você se sente vazio, é sinal, é hora de crescer. Imaginem vocês, eu estou andando num degrau. Quando eu parei, é porque eu bati contra a parede. Se eu estou me sentindo angustiada e entediada, é porque não tem mais como prosseguir naquele patamar. Se você está entediado com a paisagem da janela do seu carro, é porque você está com o carro parado. E você está com o carro parado porque não tem como continuar mais naquela altitude, é que dá um passo, passar para outro degrau. Então vem o tédio, vem o esgotamento, vem o vazio interior, que é bom. Por isso que se diz que nem toda a dor é negativa. Esse processo que nós temos hoje em dia de valorizar excessivamente a dor, valorizar excessivamente o prazer e negar a dor é ruim. Porque a gente sabe, como dizia a minha avó, a necessidade faz o sapo pular. Se não deixar a vida espremer um pouco o cidadão, ele não sobe. Então a pessoa sofre, a gente vai lá, coitadinho, mina todo e qualquer sofrimento. Compramos o karma do outro, não deixamos que ele cresça. E, em geral, quando fazemos isso por bondade, mas bondade tem que estar associada à inteligência, você gera uma dependência nessa pessoa e não crescimento. Ou seja, até para ser bondoso, você tem que ter inteligência. O bem, o belo e o justo caminham juntos. Vontade, amor e inteligência caminham juntos. Porque senão acabamos gerando uma bondade um pouco... Criamos dependências e não crescimento. Isso é sinal de que não estamos sabendo utilizar bem a bondade. Bom, então vazio interior, transformação em um plano onde o problema se dilui. Para aqueles que assistiram Caibalion, eles diziam, esse é o princípio da neutralização. Quando você está em conflito num patamar, não tenta resolver nesse patamar, pula para de cima. Então vazio, angústia e um plano onde aquele problema olhado de cima, isso era uma bobagem. Era irrelevante. Era importante porque por que eu estava me afogando no copo d'água? Porque eu era do tamanho dele. É só eu crescer que eu não caibo mais no copo d'água. Aí acaba o afogamento. Eu vou olhar, é só um copo d'água. Agora só dá para molhar a minha mão, não dá mais para eu me afogar lá dentro. Cresci. Não tem jeito de você superar esse afogamento, a menos quando você cresce. Fica maior do que o copo d'água. Auxílio sobrenatural, doador.
Isso nos contos de fada é típico. O príncipe sai, vai libertar a princesa que está presa por um dragão. Parece um velhinho que ele dá água, e o velhinho dá para ele uma capa que ele fica invisível, uma espada que tem poderes mágicos e não sei o que, não sei o que. Quando ele chega diante do dragão, ele está armado até os dentes e tem condições de vencer um dragão. Ele diz que existem dois elementos que são aliados. Existe a nossa essência que está querendo se manifestar e que normalmente ela pega um auxiliar externo, que dentro das tradições era chamado de um mestre. O doador nos contos nada mais é do que um mestre. É um ser que aquela etapazinha que você está lutando, ele já venceu. Então ele tem condições de se aliar àquilo que você tem de melhor, representá-lo fora e te ajuda a subir o próximo degrau. Então é como se você ouvisse dentro de você, tem 10 vozes falando dentro de você nesse momento. Uma delas é a voz do teu eu interior, que está querendo aflorar. Como que eu vou reconhecer? Se tem alguém que te conduz fora de você e fala alguma coisa, você compara e acha essa voz dentro de você por comparação. Então o doador, o mestre, é um aliado da voz que está querendo se pronunciar dentro de você. Então ele te dá aquela dica que vai te ajudar a vencer o próximo obstáculo. Essa presença do doador nos mitos e nos contos é muito constante. Ancião, anciã, animal, que dá instruções e armas mágicas. Para o Teseu é a Ariadne, que dá o fio para ele. Olha, você vai sair daí de dentro com esse fio. Deu a ele a arma mágica que o permitia matar o Minotauro e sair sem se perder. Para Dante Alighieri, na Divina Comédia, primeiro é o Virgílio, o poeta, depois é Beatriz. Para quem já leu, ele entra lá e sai conduzido por Virgílio e depois por Beatriz. Para Siegfried, essa história é linda, a história dos Nibelungos, quando ele mata o dragão, vem um pássaro e diz: banhe-se no sangue do dragão. E ele se banha e fica inexpugnável. E diz: olha, Mime, que é o anão, está querendo te matar. Ele se previne de Mime e diz: olha, tem uma jovem que dorme num círculo de fogo, vai lá. Ele vai lá e conquista Brunilde. Ou seja, esse pássaro aí deu todas as dicas que ele precisava. Representa um mestre que permitiu que ele passasse para o outro patamar de experiência. O barqueiro Caronte, que vai atravessar no rio Letes, né, vai levar o homem de uma dimensão conhecida para uma dimensão desconhecida, também representa esse doador. Hermes Mercúrio é um deus que era exatamente o pontífice entre dois mundos na Grécia. Esse pontífice no Egito era Anubis, são chamados de deuses psicopômpicos, são os seus guias turísticos pelo mundo do mistério. São deuses psicopômpicos, pegam na mão do cidadão e levam até o outro lado do rio, como um barqueiro. Mefistófeles no Fausto, vocês leram esse? Ele foi dando para ele tudo que ele queria, até ele perceber que ele não queria nada daquilo e encontrar quem ele realmente queria chegar a ser. Mas foi mostrando para ele, por esgotamento, que tudo que ele desejava era uma fantasia. Então acaba que também a gente fica pensando, Mefistófeles era tão diabólico assim? Porque Fausto conquista o autoconhecimento graças a ele. Pan, que era um deus que também tinha isso, ele guardava uma floresta que lá no meio ficava o Onfalos, que é o umbigo do mundo, a essência, o centro. Mas todo mundo que entrava lá era tomado pelo pânico, que era a síndrome de Pan. É um mundo diferente, um mundo desconhecido e exigia coragem e determinação para que o homem atravessasse o mundo de Pan e chegasse até o Onfalos. Ou seja, é uma mesma história, com muitas versões. Momento de crescer. São as sementes da nossa identidade querendo aflorar. É o nosso ser querendo dar o seu recado ao mundo. Isso é desconhecido para nós. Isso dói, isso é temerário, até o momento que aflora. E a gente, ufa, ainda bem. Imagina se eu tivesse vivido sem conquistar isso. O que teria sido a minha vida? Quem cresce sabe. Quem cresce sabe que todo preço é pouco diante daquilo que o crescimento espiritual pode dar ao homem. Todo preço é bem pago. E aí ele vai falar algo que eu achei lindo também. Tem umas passagens do Campbell que são muito poéticas. Essa, por exemplo. Diz: existem heróis míticos, mas existem heróis históricos também. E ambos podem nos ensinar muitas coisas. Lembra que ele fala um pouco sobre isso no prólogo. Ele venceu um monte de inimigos externos, mas isso foi uma consequência. Primeiro ele venceu a si próprio. Primeiro ele penetrou nas suas sombras e achou luz, porque senão ele não vencia ninguém do lado de fora. E aí ele coloca como um herói desse tipo Napoleão. Esse sentido de missão histórica que ele tinha. É muito bonita essa frase que eu coloquei aqui. O homem com Deus é maioria. O homem que está aliado à sua essência divina é dotado de um poder extraordinário para vencer as circunstâncias externas. E ele coloca essa frase de Napoleão que eu achei muito bonita. Senti-me levado na direção de um objetivo que eu desconhecia. Assim que eu o alcançasse,
assim que me tornasse desnecessário, bastaria um átomo para me derrotar. Mas até então, nenhuma força da humanidade poderia agir contra mim. Ou seja, enquanto eu não cumprisse o meu destino, nenhuma força da humanidade poderia me derrotar. Depois dele cumprido, até um átomo me derrotaria. Percebe? Enquanto eu estou agindo pelo Dharma, estou agindo pela lei da necessidade, nada é poderoso contra mim. Agora, depois que eu sair daí, estou agindo só em meu nome, só em nome de Napoleão, até um átomo me derruba. Um homem com Deus é maioria. Aquele que caminha com a história, quem pode contra a história? Aquele que caminha com o Dharma, quem pode contra o Dharma? A natureza carimba o seu projeto e caminha com você. Agora, você está caminhando sozinho, até um sopro te derruba. É o que ele diz, eu sou grande porque a minha causa é grande. Agora me coloca para lutar por mediocridades que até uma formiga me derruba. É o que ele está querendo dizer. Perceba como é interessante? Um homem que é imbuído de um senso histórico, de um senso de lei de necessidade. Quem que pode com uma coisa dessas? Ele sabe o que está fazendo. Alguns heróis na história tinham essa consciência. Para quem já leu Guerra Gálica, Júlio César se sentia assim. Alexandre Magno se sentia assim. Eles tinham uma noção de estar sendo agentes de uma necessidade histórica. E, portanto, tinham um poder descomunal. Ele vai continuar falando um pouco mais sobre o doador. O doador é mestre e representa o poder benigno do destino, o Dharma, presente no santuário do coração. Como eu te falei, esse doador que está representado do lado de fora é o símbolo de uma necessidade que está dentro de você. Ele fala a língua do teu ser. Porque se você não estivesse começando a ouvir a língua do teu ser, o que ele diz não significa nada. Eu falava para vocês várias vezes nessas palestras que temos dados aí em todos esses ciclos, que um dia perguntaram a Sócrates se ele poderia transformar um não filósofo num filósofo. E ele dizia, olha, minha mãe era parteira, uma excelente parteira, mas ela não poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Percebe? Ou seja, um mestre é um parteiro de almas, mas tem que ter a gravidez dentro do homem. Ou seja, o coração dele tem que estar pedindo para falar. Aí o mestre vai e decodifica, como se fosse um ventríloco. Ele fala em nome do teu coração. Mas se o teu coração não quer falar, o que o mestre está dizendo não significa nada. Como uma mulher que não quer dar à luz, não está grávida, o que significa uma parteira? Para que serve essa mulher na minha vida? Uma parteira tem muito significado para quem vai dar à luz. Um mestre tem muito significado para quem está grávido de crescer. Sente no seu coração a necessidade de expansão. Professora Délia Steinberg-Guzman, que é a nossa diretora internacional, ela tem uma passagem que eu acho linda, que ela diz para você imaginar um universo, as estrelas mais distantes, as galáxias, forçando o espaço para se expandir, essa força vital por se expandir, por ganhar espaço. Eu imagino uma semente debaixo da terra. Mesma coisa, uma força vital lá dentro, forçando os seus limites, forçando a terra, querendo aflorar, querendo encontrar o sol. Percebe, sente essas duas coisas. Agora sente essas duas coisas dentro do teu coração. Também tem. Coração como símbolo do teu centro, da tua essência. Existe alguma coisa dentro de você que está assim. Como a vida dentro de uma semente, como a vida dentro de uma galáxia, querendo expandir. E por isso o que o mestre diz tem sentido. Ele é um representante, ele é um portador, ele é um porta-voz do teu coração. E em algum momento ele vai fazer esse parto. Vai fazer com que você ouça essa voz dentro. Você vai ver que no final do Bhagavad Gita, Krishna e Arjuna, que são mestres e discípulos, Krishna está dentro do coração de Arjuna, já não está mais fora. Como guardião do umbral, desconhecido às vezes parece temível, parece assustador o que o mestre propõe. Ele fala, por exemplo, de Colombo e o oceano. Diz que Cristóvão Colombo, quando vai navegar com os seus marinheiros, ele tem que mentir para os marinheiros. Não sei, não conheço esse fato histórico que ele cita, mas diz que no meio do oceano, às vezes, eles entravam em pânico, porque as lendas que eles tinham ouvido de dragões do mar, do mundo terminar numa borda e cair num abismo, eles ficavam desesperados. Então, às vezes, eles tinham que vendar os olhos deles, mentir para eles, porque eles não suportavam confrontar o desconhecido. Ele diz que é mais ou menos o que o nosso mestre faz com a gente, às vezes. Tem que, às vezes, dar uma acalmada. Não tem nada, não vai ser nada. Porque senão não suportamos o medo do desconhecido. De tanta fantasia que nós temos de que o desconhecido vai nos destruir. E talvez o desconhecido vá nos dar a luz, como uma parteira. Ela vai nos destruir ou ela vai fazer com que a gente dê a luz a algo extraordinário que está precisando aflorar em nós? Então diz que às vezes não temos condições de ver. O medo é tão tremendo que não temos condições de ver.
Aí diz que Colombo, para poder fazer as suas navegações, de vez em quando tinha que tratar os seus marinheiros como crianças, porque eles não suportavam a ideia de confrontar o desconhecido. Ele cita o exemplo dessas Symplegades, que são rochas que se chocam, e a missão de certos heróis em certos mitos, como por exemplo o caso de Odisseu, né, Ulisses, quando volta para casa, Sila e Caríbides, elas batem e tem só um intervalozinho que ela está aberta e você tem que passar. O herói, essa precisão, essa decisão, essa vontade, que sabe aproveitar a mínima fresta da história para passar. Onde há uma vontade, há um caminho. Se não houver uma fresta, eu vou abrir uma, mas eu vou passar. Onde há uma vontade, há um caminho. O símbolo dessa precisão, desse momento, desse senso de oportunidade e desse compromisso com o futuro que o herói tem que ter. Então ele diz que a aventura é sempre uma passagem entre o conhecido e o desconhecido. Exige competência e coragem. E diante da competência e da coragem, todo medo desaparece. Ele vai citar uma história. Nem sempre essas aventuras são bem-sucedidas, porque às vezes o homem se intimida no meio do caminho e retrocede. Ele cita uma história que pertence aos Jatakas. Jatakas é uma obra que narra as encarnações anteriores de Siddhartha Gautama, que é a história do príncipe de 5 armas. O príncipe de 5 armas, ele caminha para a floresta e enfrenta um ogro. E esse ogro, ele usa a primeira arma. O ogro tinha o cabelo grudento, era o ogro do cabelo grudento. Ele joga a sua espada no ogro, cola a espada. Ele chuta o ogro, prende o seu pé. Ele pega a sua faca, prende a faca. Ele fica todo grudado no ogro. As 4 ferramentas que ele tem ficam grudadas. Mas ele tinha uma quinta. E ele não sente medo em nenhum momento. E o ogro dizendo, mas rapaz, que tipo de homem é você que não tem medo de mim? Você já perdeu todas as suas ferramentas? Ele falou, não, eu tenho uma quinta. Eu tenho dentro de mim uma ferramenta que é puro fogo. Se você me engolir, ela vai queimar as suas vísceras e eu vou sair de dentro de você com ela. A quinta arma dele era a sabedoria. E o ogro diz que se intimida. Bom, um homem desse tipo, sem medo, se eu engoli-lo, ele vai me rasgar e vai continuar mesmo, porque ninguém detém a vontade de um homem desse. E ele consegue se libertar e domar esse ogro e seguir o seu caminho. Pela ferramenta fervente da sabedoria. Esse príncipe que um dia seria Siddhartha Gautama, segundo uma história, claro, né? Um mito. Mas essa vontade poderosa e essa sabedoria do que é o seu destino e que nada nem ninguém pode deter. Então, de que diante da decisão, da coragem, todos os obstáculos cedem. Lembrem que eu falava para vocês que vontade no nosso momento histórico é decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. Eu sou, eu quero, eu vou. No plano físico, sem pressa e sem pausa. Perseverança e constância, caminhar sempre. Ele fala um pouco sobre o ventre da baleia, que representa o útero, o renascimento, e que é representado de diferentes formas. Ou seja, a barriga do lobo na Chapeuzinho Vermelho é uma forma de ventre da baleia. E o fato dela sair dali, sair vitoriosa, é como se fosse um renascimento, é um símbolo de renascimento. Deuses e Cronos, vocês sabem que todos os deuses foram engolidos pelo seu pai, quase todos, né? Só Zeus que sobreviveu. É como se eles saíssem da barriga do pai, renascidos, revivificados. É um renascimento. Esse símbolo de ser devorado é semelhante ao símbolo da caverna. Entrar na caverna e sair maior. Ou seja, como se voltasse ao útero e nascesse de novo. Em verdade vos digo que ninguém entrará nos reinos dos céus se não nascer de novo. É o símbolo do renascimento. A passagem pelo portal do útero é a autoaniquilação. Ele diz que a porta de um templo, por exemplo, um templo medieval, aqueles góticos com aquelas gárgulas, aqueles monstros, representa essa passagem pelos dentes da baleia, passagem por provas que te permitem entrar num ambiente sagrado. Ninguém entra no sagrado sem passar por provas de purificação. Sempre que você se aproxima de um portal, surge o dragão guardião desse portal. Isso dizia Jung. Ou seja, a entrada no templo simbolicamente representa a passagem por provas que o homem tinha que passar para poder entrar num estágio mais sagrado de consciência. Isso era a arquitetura medieval, buscava preservar essa ideia. O herói que vence o despedaçamento supera o mundo dual e já nada teme, mata o dragão. Símbolo do despedaçamento, por exemplo, é Osíris. Vence o despedaçamento, vence um mundo dual onde tudo é partido, se unifica definitivamente, passa além, perde o apego. Por que o homem vence o despedaçamento?
Ele perde o apego por aquelas coisas que podem ser tiradas dele. Então ele está apegado a algo que já não tem pedaços, entende? Eu estou apegado a esse corpo, isso necessariamente vai ser tirado de mim. Eu estou apegado a um carro que está parado lá fora, estou apegado a uma reputação, a um status, são pedaços. A vida vai me despedaçando, vai tirando todas essas coisas. O homem é do tamanho da sua generosidade. Quando perder tudo isso, eu chegarei a algo que não tem pedaços, não tem partes, é aquilo que sou eu mesmo em essência. Isso é a vitória sobre o despedaçamento. É a morte do dragão, que é o símbolo de São Jorge, né? São Jorge de Capadócia. O resgate da sua própria alma, a vitória sobre o dragão. Ninguém atinge o grau mais alto da natureza sem cessar de existir no degrau mais baixo. Você morre nesse patamar, renasce no outro. Abandona a sua vida, tua vida se queres viver. Alguém conhece de onde é essa frase? Voz do silêncio, tradição tibetana. É morrendo que se nasce para a vida eterna. São Francisco de Assis. Em verdade vos digo que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Jesus Cristo a Nicodemos. Solve, coagula, alquimia medieval, dissolve nesse plano, coagula no outro. Renasce purificado. Só o renascimento pode vencer a morte. Tantas tradições, falando uma mesma coisa. Eu coloquei, por fim, essa imagem, que eu acho muito interessante. Simbolicamente representa muito. Como é interessante, de repente a cigarra sai de dentro da cigarra. A casca dela fica para trás e ela começa em outro plano. Como é que a natureza tem estratégias sensacionais de mostrar para a gente que a gente existe além de uma forma. A nossa essência está além de todas as formas. É como se o mito do herói te ensinasse a fazer isso. Deixa uma casca para trás, renasce em outro plano. Agora não apega muito, porque vai em um outro patamar onde você vai ter que deixar essa casca também. Era só um veículo. Aquilo que é teu, nada nem ninguém pode tirar de ti. Começa a se aproximar dessa voz interna. Começa a ouvir o que ela quer de você. E quando ela mandar, morre nesse plano, renasce no outro, tenha coragem, atenda ao chamado, lance-se à aventura. E saiba ouvir o chamado dentro de você. E aqueles que representam esse chamado do lado de fora. Não se negue, porque aquele que se nega ao chamado vive na casa da morte. Tudo que ele constrói é para se imobilizar. É para não crescer. Então não é uma construção, no fundo, é uma destruição. Bom, hoje ficamos por aqui. Lembro a vocês, semana que vem, capítulo 2 da parte 1 ainda. Espero que acompanhem com a leitura, para que a gente possa ir avançando juntos. Muito obrigada.